Olá, bom dia para você. Manhã de quinta-feira, dia 16 de agosto de 2018. Hoje é dia de São Roque. Mas tem um nome complexo aqui, o São Roque. Não é só São Roque. É São Roque, na verdade. Sabe do que ele é protetor, Jonas? Dos cachorrinhos. Não é, dos bichinhos. São Roque, protetor dos cachorrinhos. Que legal, dos cachorros. Tem protetor para tudo quanto é coisa. Tem protetor, tem santo dos carecas, tem santo dos baixinhos. Tem, sim, é verdade, gente. A igreja católica é repleta de santos e eles são protetores de várias, né, situações aí. Então tá combinado. Hoje também é o dia do filósofo. Olha que legal, né? E pensando nisso, o nosso querido Ricardo Rames, que também é um grande pensador, né? Ele escolheu aqui um pessoal muito legal que vai estar presente no programa de hoje, falando sobre filosofia, sobre filósofo. Estarei recebendo aqui o Daniel dos Santos, que é formado em filosofia, é isso? E várias outras coisas. E várias outras coisas também. A gente vai saber quais são as várias outras coisas também. Ele é professor e vamos receber a Giovana e a Adriana, que são alunas da Escola Cecília Ax, lá de Presidente Getúlio, e vamos falar sobre filosofia, o que isso implica, modifica ou importância que tem na minha, na sua e nossas vidas, nessa existência do ser humano. Também vamos falar de um encontro que é da União da Mocidade das Assembleias de Deus, de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Esse encontro que vai acontecer aqui em nossa região. Enfim, detalhes são as atrações do programa de hoje. Mas, enfim, é manhã de quinta-feira, hoje tem sorteio da Mega Sena, hein? 7,5 milhões. Não, calma, gente. Essa semana nós temos sorteio na terça, já foi, que acumulou, na quinta, que é hoje, e sábado. Serão 3 sorteios nessa semana. Então, hoje tem sorteio da Mega, são 7,5 milhões. O que vai render aí, se você não torrar com nada, colocar tudo na poupança, uns entre 40 e 50 mil reais, mais ou menos, 50 mil reais, mais ou menos, por mês de renda. É um bom salário, né? Não? Pouco para você, Rames? É pouco. Tá bom, então tá combinado. Mas, enfim, fica a dica para quem acredita na sorte. Sorte tem quem acredita nela. Manhã seca de quinta-feira, né? Começa a ficar preocupante a situação da região do Alto Vale do Itajaí. Nós já sabemos de agricultores que estão sofrendo muito com a falta de água, já não tem nem recurso para manter as suas roças, o que é muito preocupante. Se não chover logo, isso vai dar um problema grande. Então a gente já fica na torcida, chove um pouquinho. O ser humano é assim, né? Tem ano que a gente reza para parar de chover e tem ano que a gente reza para chover. Né? Esse é o ano que a gente reza para dar uma chuvinha aí, nesse instante necessário, porque realmente a falta de água já está preocupando, como eu disse, na nossa região, não só na nossa região, em todo o Alto Vale. É mais um dos motivos para o aumento da energia elétrica. Lembra que teve ontem aqui o Manuel, da Celeste, explicando os 13% do aumento da energia? Um dos motivos é esse, a falta de água no Brasil. Os reservatórios estão baixos, daí eles têm que produzir energia através das termoelétricas, que se utilizam de outros combustíveis para a geração de energia, né? Então, vamos torcer, chove sem parar. Fazer a dança da chuva. Sabe fazer a dança da chuva? Faça, quero ver. Ah, meu Deus do céu. Você vai fazer mesmo? Não acredito. Olha, Rames. Isso não é dança da chuva, Rames. Isso não é dança da chuva, Rames. Não, isso é dança do taco. Você errou. Tá certo. Não, tá combinado. Falando sério, gente, é realmente preocupante que chova logo, mas a expectativa não é muito boa para os próximos dias. É o dia do filósofo, né, da filosofia, e eu estou recebendo para um debate filosófico o professor Daniel dos Santos, que está aqui ao meu lado. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Chico, tudo bem? Paulista, meu querido? Paulista. Ou paulistano, é paulistano, né? Não, paulista. Paulista. Né? Legal. Como é que você dá aula em Presidente Getúlio? Presidente Getúlio. Como é que... É um negócio interessante dessas coisas que só a filosofia explica. Ele é lá do interior de São Paulo, dá aula aqui em Presidente Getúlio e torce pro Grêmio. É o bom gosto. É o bom gosto? É o bom gosto. Tá certo. Boa resposta, professor. Legal. Você é formado em quê, professor? Eu sou formado em filosofia Certo. e em geografia. Geografia também. Geografia também. Muito bem. Há quanto tempo aqui na região? Aqui eu estou há 10 anos. Por que o Alto Vale, por que Santa Catarina? Digamos que o Cupido deu uma ajudinha.
Caramba! A filosofia explica a paixão, professor? A química explica um pouco melhor. Não a filosofia, a química mesmo? A química explica um pouco melhor, porque são reações químicas, né? A filosofia vai trabalhar um pouco mais o amor. Certo. A relação dos dois, a atração é química, Isso. mas a relação, A o sentimento relação é outro. é amor. Muito bem, tá certo. Daí deu certo? Ficou? Deu certo, deu certo. Frutificou esse negócio? Aqui estamos. Que bom, Muito. Que bom, que bom, que bom. A filosofia é boa para discutir relação? É boa, É? muito boa. A pessoa com quem o senhor se relaciona é formada em alguma coisa? É arquiteta. Arquiteta. É uma coisa uma coisa exata com uma coisa... Com uma coisa mais humana. Humana, né? Então os debates são... Precisa fazer uma mediação, né? Muito bem. E eu estou recebendo também as alunas, a Giovanna Machado Speber, do 2º ano do Ensino Médio Inovador da Escola Ceciliax, também lá de Presidente Getúlio. Tudo bem, Giovanna? Bom dia, tudo bem? Prazer em te ter aqui. Você é lá de Getúlio mesmo, nascida Isso, na região lá, sempre. né? Família Speber, também conhecida na região, legal. Você está com quantos anos? 17. Você gosta da aula dele? Uhum. Por quê? Porque eu não me encaixo muito bem com exatas. Daí a gente puxa um pouquinho mais para humanas. Certo. E essa discussão filosófica, te interessa isso? É legal? Sim, eu acho que é mais fácil para cada pessoa. Tipo, para mim, é tentar entender. Eu sei que é difícil, mas os seres humanos do que os números. Sério? Tu acha que é mais fácil entender o ser humano que os números? Caramba! Olha! É porque cada pessoa é de um jeito. Aí tu vai tentando entender ela Ah. para entender a outra, mas por fim tu não entende nada. E os números tu tem uma forma para entender e eu não consigo entender qual Também forma não entende pronta. nada, nem nos números das pessoas. 2 e 2, 4. É. Mas vai explicar Porém, a pessoa agora. na humanas depende. Não é bem assim, né? Tá certo. E ao lado dela está a Adriana de Andrade, do 3º ano noturno da escola também Ceciliax de Presidente Getúlio. Tudo bem, linda? Tudo certo contigo? Tudo. Sorrisão grande, bonitão, né? Obrigada. Legal. Também 17 anos? Aham. Você estuda à noite? Sim. Trabalha durante o dia? No quê? Numa creche. Numa creche? É. Cuida das crianças lá, né? Sim. E por que esse amor pela matéria do professor? Porque eu acho o ser humano uma coisa muito boa de ser estudada. Ah, é? Porque como cada um tem o seu jeito, é muito bom saber um jeito de cada um e ver que você não sabe nada ao mesmo tempo de cada um. E respeitar isso ou não respeitar isso? Respeitar, sempre. Quer dizer que se tem uma pessoa chata, você tem que respeitar que ela é chata? Tem, porque é o jeito dela, né? É o jeito dela? Entender que ela é diferente, é isso? É. A diferença de cada um torna cada um único. Daí isso é o mais legal. Isso é o legal da filosofia. Elas estão bem na aula, professor? Vão muito bem. Vão muito bem? Vão muito bem. Então tá, vamos explicar para quem está em casa, né, qual é a importância da filosofia, o que é a filosofia e a importância da filosofia para o ser humano. A filosofia, ela começa trazendo aquilo que a humanidade tem de mais importante, que é a possibilidade do pensamento racional, de Certo. abstrair esse pensamento. E ela tira o ser humano do pensamento puramente mitológico. E quando ela faz isso, também nasce ali a ciência, né? E a civilização ocidental ela é herdeira direta da filosofia grega, do direito romano. Onde nasceu? Do direito romano e das questões judaico-cristãs. Então, esses são os 3 pilares. E a filosofia ela vai embasando tudo. Qualquer ramo, qualquer área, ela disse das exatas, mas o fundamento, a física, por exemplo, nasce da filosofia, né? Que busca na physis, no mundo físico, uma explicação para a realidade. Certo. Se ela tem origem lá no mundo grego, romano, judaico, isso já faz algum tempo, né? Já faz. E o ser humano conseguiu se entender depois de tanto tempo? Ou é um processo que não vai ter um fim, esse autoconhecimento? É um processo contínuo, né? Porque a humanidade, quando a gente fala de seres humanos, nós estamos falando de subjetividade. Como ela disse, a matemática tem a beleza de te dar algo objetivo. Isso é belíssimo. O ser humano, pelo contrário, ele é subjetivo. Então, cada um de nós tem uma visão do mesmo fenômeno. Um mesmo fenômeno, para 10 pessoas, serão coisas ou pontos de vista diferentes. Vamos perguntar aqui para a Giovanna, dá o microfone para ela. O que muda na tua vida o entendimento da filosofia? Você está tendo aula há quanto tempo com o professor? O 1º e o 2º ano, 2 anos. Tá, e o que isso modificou para o teu entendimento do teu dia a dia? Assim, o professor ele passa para a gente várias
linhas de pensamento. Uhum. E daí ele não ensina a gente a pensar desta forma. Ele ensina que existem várias formas e a gente pode achar uma que mais se encaixa com a gente, mas não acreditar nela, não defender ela, apenas entender ela. Uhum. Não é defender bandeiras, mas entendê-las. Isso, E aham. o que mudou no teu dia a dia, por exemplo? Dá um exemplo de alguma coisa que, puxa, é verdade, isso, né, esse entendimento mudou esta minha realidade no dia a dia, por exemplo. De uma forma, deixa eu pensar. A gente sempre tem que... A gente responde rápido. Pá! Talvez pensar um pouco. Usar a filosofia para te fazer pensar e analisar antes de responder. Para não responder uma coisa boba. Exatamente isso, dá uma resposta que vem Isso, aham. de Pensar uma antes de falar. área do cérebro que não está lá muito ligada na coisa, vai a primeira coisa e, enfim. Se as pessoas pensassem mais, muita coisa teria sido evitada. Sim. Já, né? Muito Muito bem. preconceito. Você mora com quem? Com pai e mãe? Pai e mãe. Uhum. Mudou alguma coisa nessa relação? Porque é uma relação muito conflituosa, né, professor? Dentro de casa, família, pai, mãe, filho. Principalmente na adolescência. Né? Nada contra, mas pelo contrário. Vamos lá, o que mudou? Acho que a gente tem que pensar... Como a gente pensa, mas a gente acaba vendo que eles têm uma visão um pouco mais fechada e a gente tem que respeitar isso. Não tentar, como eu penso diferente agora, fazer eles pensarem. A gente tem que respeitar. E a convivência é difícil, mas vai indo. A dele é muito fechada ou a tua que é muito aberta? Ou talvez a tua não esteja na condição da deles? Que pergunta filosófica, professor. Essa foi profunda. Acho Né? que é um choque de gerações, né? Boa pergunta. A minha mãe é muito aberta, é muito fácil trabalhar com a minha mãe. Mas o meu pai ele já é mais fechado. O que ele aprendeu, tá certo, é isso que tem que fazer. E você fica mais com vontade de falar com a tua mãe ou com o teu pai? Com ambos, né? É? Cada um a gente tem um jeitinho de falar. É um jeitinho, tá certo. Deixa eu falar aqui com a Adriana. Adriana, você mora também com pai e mãe? Um pai, mãe e meu irmão mais novo. Teu irmão mais novo, tem quantos anos? Tem 11. Coisa boa, né? Oh, Vou nem para, falar né? de pai e mãe com ela, vou falar do irmão. E aí, como é que é a tua relação com o teu irmão? Você aplica a filosofia nisso? Muito, porque eu penso bastante antes. Olha. Antes de bater nele? Não, sem Não. agressão, sem violência. Sem violência, não? Isso eu Olha. aprendi com filosofia. O É? professor sempre fala que a violência é o ato mais cruel do ser humano, que é o último ato que você tem que recorrer à violência. Tem um termo usado pela polícia que para registro de briga corporal, né? Que eu acho fantástico, que se chama desinteligência. É falta de... Acabou a Um belo inteligência. nome. Quando o ser humano apela para uma violência, ele deixa de ser humano, né? Ele é puramente animal naquele momento. Isso é uma coisa triste, né? Complicado isso. E você entende dessa forma também nessa relação com o teu irmão. Não que você quer Sim. bater ele, mas você entende por quê, né? Dessa fase que ele está passando, que você já passou e Sim. que você já tem um entendimento. Não é isso? É. E Bem que mais? isso também, que eu já passei por isso. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Ah. Então, eu sei o que eles passaram comigo, tá na minha vez de passar com mais um. Professor, esse é o grande barato da filosofia, né? De entender esse ser único, que é somos cada um de nós. Nós pertencemos a essa raça chamada humana, mas somos únicos, né? E a filosofia traz essa luz, né? Exatamente. Ela possibilita essa pluralidade, tentar não viver em paz, mas procurar um caminho, né? Que é o diálogo. O que está faltando para o Brasil? Mais aula de filosofia? Eu acho que a grande relação de um investimento na cultura da educação, porque ela é muito desvalorizada, não só a filosofia, mas a cultura escolar, ela é desvalorizada. No todo? No todo. O pacote todo? O pacote todo. Né? Não se tem o entendimento do valor que a educação ela pode mudar um ser humano. Vamos fazer um exemplo aqui, bem prático, rápido. Se o professor que está aqui não trouxesse uma carga de conhecimento, não despertasse em vocês duas essa vontade de falar, de entender o que é filosofia, vocês iam prestar atenção na aula dele? Não. Não? Depende, que nem sociologia. É um assunto que me puxa bastante interesse. Aí talvez eu buscaria outras maneiras de ir até o assunto, mas com o professor dentro da sala de aula é muito mais fácil para a gente entender o assunto e ter mais interesse ainda. Volto para a pergunta para cá. Se o professor tem essa vontade de ensinar, mas os alunos não estão nem aí, como é que faz? É complicado. É complicado. Aí a gente tem que buscar estratégias. Mas quando um ser humano não tem interesse, uma coisa não tem significado para ele,
por mais que ele esteja ali, o corpo esteja, a mente não vai Não estar. dá. Não está. O corpo está ali, a cabeça está em Marte. A grande questão é descobrir o significado. Por isso que algumas pessoas puxam para as exatas, outras para as humanas, porque ali ela encontra um significado. E a beleza da existência está ali. Quando você encontra algo que te dá sentido, buscar esse algo. Aí a tua vida passa a ter um sentido e um significado. Porque se isso não acontece, você começa, como a Giovanna disse, você começa a ser levado por outras pessoas para tentar encontrar um significado. E, às vezes, isso te leva para a violência, para o preconceito, para culpar alguém por algo que não deu certo. E aí nós temos esse caos social, que cada um olha para um lado, cada um procura um significado, mas não sabe o que está procurando, né? E isso torna a sociedade triste e violenta. É um retrato do Brasil que o senhor fez aí. É um retrato do mundo. Do mundo, na verdade. Do mundo, né? Mas a gente olha o Brasil porque é a nossa casa, né? Então isso nos dói porque é a nossa casa, mas a falta de significado. Vocês acham, vou começar com ela, que a filosofia pode ter papel importante no futuro de vocês? Como? Filosofia é feito para pensar, né, professor? É feito para pensar, é para transformar o pensamento, de fazer enxergar as coisas com clareza, né? Eu acho que agora a gente aprende só como não dá tempo, porque são várias matérias, a gente aprende só um pouquinho. Mas esse pouquinho já mostra... Eu esqueci a palavra. Não faz mal, acha outra. Tranquilo, sem problema. Uma vontade, um interesse da parte de quem gosta para ir buscar mais. Talvez, quem sabe, investir na filosofia como o futuro de uma faculdade, usar ela para o bem. Certo. Teus colegas, né, sem citar nomes, na sala, em média, todos gostam ou alguns estão nem aí com o negócio? No meu ciclo de amizade, a maioria é bem focada nessas matérias, sociologia, filosofia e história. No meu ciclo de amizade. Mas não é a sala inteira. É por isso a maioria das minhas amizades já são tudo... E por isso que é legal. É bom, né? Ficar debatendo assim sobre os Exato. assuntos. Se fosse todo mundo igual, cara, né? Não ia ter graça. Não ia ter graça. Se todo mundo gostasse da filosofia, não ia ter graça. O importante são ter as diferenças, né? Isso. Eu li esses dias, nessa discussão, uma preocupação do educador, professor, de que hoje no Brasil a maioria dos jovens estão se direcionando muito para as ciências humanas e não para as exatas. E que ele tem medo de que no futuro há um descompasso entre esses profissionais dentro de um futuro para o próprio Brasil. Mais pessoas preocupadas com o ser, né, e poucas com a questão produtiva mesmo no Brasil. Isso lhe preocupa? Não me gera uma preocupação. Acho que isso, durante a história humana, ela vai permeando a história, porque o caminho das exatas é um caminho objetivo, mas a maioria das pessoas vai se encontrando na questão humanidade. Mas sim, é preciso haver um investimento muito sério, principalmente nas estruturas das escolas, com laboratórios, porque nós precisamos de engenheiros, de físicos, de químicos, mas que todos eles tenham imbuídos a grande questão de que qualquer ciência é ferramenta para o bem-estar da humanidade. Do ser. Do bem-estar do ser. Né? Porque se eu pensar só naquilo como um objeto, eu também transformo os seres humanos em objetos. Aí é muito fácil descartá-los. E a história está cheia de exemplos disso. Por isso que a educação sempre é o caminho, né? Por isso a educação é o caminho. Para que se entenda isso, da importância de todas essas funções dessas pessoas dentro de um contexto que se chama Brasil. O Rames me passou alguns detalhes aqui que seria interessante abordar com o senhor, com você. Vamos lá. Cara, senhor, sou eu que sou mais velho desse negócio aqui, rapaz. Oh, meu Deus do céu. O papel das mulheres na filosofia moderna. Esse é um tema interessante porque ele vai trazer duas alunas. Estão aqui. Ele me passou uma cola aqui antes. Essa questão da mulher dentro da filosofia moderna, professor. A mulher na filosofia contemporânea, ela tem um papel muito importante, né? Como um todo, infelizmente, a mulher sempre foi muito desvalorizada. E nós temos, não vamos mentir, uma cultura machista. Sim. Em todas as áreas. Sim, com certeza. Infelizmente, sim. A sociedade está imbuída do valor patriarcal e vê a mulher como algo um pouco menor. Basta a gente olhar as estatísticas, a questão de salários. Mas dentro da filosofia,
no último século, no século XX, houve um crescimento muito grande. Nós temos a Simone de Beauvoir na área do existencialismo e a Hannah Arendt, entre outras que eu poderia citar, mas a Hannah Arendt na área da filosofia política, que é uma filósofa de extrema importância para a gente entender o fenômeno do totalitarismo. Eu fiz uma pequena pesquisa quando ele me passou o nome da Hannah, que é uma referência sua, e ela viveu num momento bem crítico da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial, viu Exato. toda a questão do nazismo e outros regimes, como na Itália, como, enfim, também na União Soviética, dos russos depois, né? E ela pôde ver isso. Qual é o mal que isso traz para a humanidade, na visão dela? A Hannah percebeu uma coisa, e até ficou isolada depois por causa disso, no seu ciclo de amizade, que o mal é uma coisa banal. 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 Dependendo do momento, a gente faz e não presta atenção. E são coisas mínimas. E quando se torna grande, as pessoas acham natural. Por exemplo, o extermínio de povos. Olha, se acontece, eu não vou me incomodar por o que está acontecendo. Né? Então, isso nós chamamos da banalidade. E aí vem para uma coisa muito atual nossa. O que vocês acham da violência, meninas? Vamos botar esse contexto aqui, em Santa Catarina, ali em Presidente Getúlio, aqui no Alto Vale, aqui no Brasil, o país que a gente vive. Como é que vocês estão vendo a violência? Depende, assim. Tem casos que tem muito mais. Tipo, na nossa cidade, ainda bem que os números são baixos, mas ainda tem. E, comparado, tem muita violência para assuntos pequenos, que não deveriam nem ter uma violência para nenhum assunto, mas são assuntos mínimos. Tipo, sei lá, um roubo que não precisaria ter uma discussão tão grande para violência. Ou, sei lá, uma criança que não tem uma comida em casa e fez um ato. Em vez de você pesquisar sobre e entregar para a justiça alguma coisa assim, seria mais pensativo do que agir para violência ou qualquer coisa. Ou, principalmente, tem brigas de marido e mulher por causa de ciúmes. Certo. Tudo se resolve numa conversa, não precisaria ir ao extremo da violência. Daí, acho que isso é um ponto que tem que pensar muito. que é a questão da banalização da violência. Vamos lá, você. Eu não suporto violência. Acho que no momento que existe a violência, acabou o respeito. Como a Adriana falou, em briga de mulher não se mete a colher. Mas se tem violência, eu acho que vamos colocar até uma concha, né? Esse assunto aí da briga de marido e mulher virou um assunto do momento devido à morte daquela menina que foi jogada do apartamento lá no Paraná, do quarto andar, que daí surgiu, briga de marido e mulher, tem que meter a colher. Não, claro que tem que meter a colher, sim, mas da maneira correta, chama a polícia, não é você que tem que ir lá partir para a violência e ficar discutindo, brigando. Não, chama a polícia, que é o órgão encarregado. Até porque disso. senão tu vai resolver da mesma forma que do problema, né? Vai resolver o problema com o problema, né? Exatamente isso. Professor, volta aqui, vamos lá, vamos à tela, voltando para o senhor. Banalização, a violência é uma coisa banal. E eu vejo com preocupação, e aí entra essa questão filosófica, de importante discussão, gente, do momento que passamos em que a violência realmente se tornou banal. A gente vê a morte como uma coisa natural, a gente vê a violência contra a mulher, a violência contra o ser humano. Né? Ontem, você abre um site de notícias, você vai ver a banalização da violência como um todo. O ser humano não reconhece mais ser humano. Então nós vivemos nesse momento extremo de uma banalidade, uma banalização da violência. Exatamente, é a grande questão. Qual o valor do ser humano? Porque nós estamos vivendo numa sociedade imediatista, onde tudo está a um toque de uma tela, e nós achamos que também as relações humanas podem se resolver num toque ou descartando. Por isso que eu sempre digo que pensar entre bem e mal é pensar a mesma moeda. Nós temos que pensar entre o certo e o errado, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Certo. Por exemplo, resolver algo na violência no primeiro momento é bom para quem venceu, mas é um mal para a humanidade. Foi a humanidade que perdeu. Então, nós temos que entender o que é certo e errado. O ser humano nunca pode ser meio. Né? Então, a questão da reflexão do que é realmente importante. Qual o valor da vida? Qual é o valor da vida? E por que nós não a respeitamos mais? Aí você diz, não, mas foi o cara que matou lá que não respeitou. Sim, mas quando eu me acostumo com a morte do cara lá, eu também estou me tornando banal. Exato, e aí a gente vê cenas que às vezes alguns alunos me trazem horrorizados de alguém que filmou a morte de outro ser humano, que postou isso na internet. Vamos lá, aí é legal, vamos falar das mídias. Você recebe lá uma imagem
pesada de alguém sendo espancado, sendo violentado, ou briga de menina, né? Vamos botar aqui briga de meninas, na escola, Exato. que volta e meia alguém está postando esse negócio aí, e aí o pessoal, ai que legal, que engraçadinho, ela está apanhando, vai, passa para frente. É banalização. É banalização, porque quando a informação ela é de extrema importância, a democratização da informação é de extrema Sim. importância, mas há que se fazer um filtro. Por exemplo, um jornalista ele tem um olhar ético daquilo que ele está fazendo, ou deveria ter. Já, às vezes, a pessoa ali no afã de passar algo interessante, o popular ganhar um like, ou aumentar a sua rede de seguidores, ela banaliza algo e aquilo vai trazer um profundo sofrimento para alguém. As famílias, né? Alguém está sendo exposto. Alguém ali. está sendo exposto, uma família está sendo exposta. Quais são os parâmetros, então? Qual o valor que eu dou para a vida do outro, se eu não penso na vida do outro como algo precioso, como eu vou pensar na minha? A minha também está à disposição? Filosofia é uma coisa extremamente profunda e é sempre um debate eterno, debate de quem eu sou, por que sou e por que eu estou aqui. O que eu estou fazendo nessa baranga aqui, dessa vida aqui. Mas, enfim, essa é a discussão, grande discussão filosófica, né? Mas ela é, para a vida, enquanto houver o ser humano, alguém vai discutir isso, alguém vai fazer essa pergunta. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Por que eu vim para esse negócio aqui, né? Quem sou eu e por que eu estou aqui? Qual o significado da que eu dou vida, para isso, né? Qual é o significado desse negócio? E essa é uma discussão tão profunda, que não se chegou a um resultado. E vai ser ainda para toda a humanidade. Aí eu sempre pergunto, mas qual é a aplicação, então, prática da filosofia? Pô, a gente acabou de falar, discussão da violência. É uma delas. Vai desde fundamentos da psicologia até os fundamentos das ciências exatas. Então a filosofia vai permear todos os momentos da existência do ser humano. Mesmo que ele nunca tenha ouvido falar de filosofia, quando ele tem um pensamento original, quando ele precisa resolver um problema, que ele recorre a algo, que ele cria algo, é a mais alta filosofia. Ele chega a uma definição, né, de por que eu sou, por que eu fiz isso? E ele acaba entendendo aquilo que ele fez e, poxa, isso é um pensamento filosófico. Exato. Eu me entendi, me conheci. E se ele quiser, a grosso modo, se entender, ele vai ter que entender aquilo que ele que é a liberdade de existir. Muito bem. Nós somos aquilo que escolhemos ser, nós somos livres para escolher. Algumas coisas não, algumas estamos condicionados, não escolhemos aonde nascer, a família que teríamos, mas o que a gente faz com isso depois é a mais profunda liberdade, né? Muito interessante. Estamos falando do eu, do ser, legal. Mas esse ser não vive sozinho, né? Você vive sozinha? Você vive sozinha? Não, ninguém vive, É só você né? lá em Presidente Getúlio? Não. É só você na sua casa? Não. É só você na sua rua? Não. E aí, você é um ser único, certo? Lá tem outro ser único, certo? Mas eles precisam viver em sociedade. Você acha que tem importância a filosofia nessa hora? Acho que cada pessoa é única, mas cada pessoa precisa de um outro único para se completar. Mas eu não digo tanto o amor, assim. As pessoas precisam das pessoas. E mesmo que isso é meio feio de falar, mas todo mundo precisa de todo mundo. Professora, que nota ela ganharia? Se fosse uma pergunta, que nota ela ganha nessa pergunta? Ela ganha nota 10. 10? Porque todos precisam de todos. Ela falou uma coisa ali que pode chocar. Algumas pessoas não precisam de amor. Elas vivem bem sem o quesito amor. Parece estranho isso. Mas algumas pessoas não têm essa necessidade. Depende do que você diz de amor, né? É um amor físico entre duas pessoas, um amor de amizade, um amor de família. Algumas pessoas abrem mão disso, é raro, mas abrem. Mas, e que no fundo também não é abrir mão totalmente, porque ela passa a se gostar, se ela passar a se entender e ela passa a se amar. Já é um amor. Já é um amor. Triste seria se ela não se entendesse enquanto um ser importante. Porque se você não se entende como um ser importante, também você não vai entender o outro, né? E em sociedade, como nós vivemos numa sociedade complexa, nós precisamos de uma solidariedade, mesmo que mecânica. Ou seja, o respeito ao outro, o entendimento da liberdade do outro, da necessidade do outro. O senhor disse, mesmo que seja uma coisa mecânica, leis? Leis. Ou o próprio respeito. Dá um exemplo, você vai à padaria,
mas você muitas vezes não conhece a pessoa que te atendeu, mas você depende dele. Então, é aquela questão do respeito. O reconhecimento da importância daquele cara que está te dando pão. servindo Exatamente, porque você não teve o tempo de fazer aquilo e você Não. precisa, e tem toda uma cadeia produtiva atrás daquilo que vai culminar no seu ato de ir lá. Então, que você seja educado e tenha um reconhecimento, né? pão. Ô, Adriana, Fala. você entende dessa forma? Sim. Por quê? Porque não importa a área que você esteja fazendo. Sempre vai ter um antes de você que fez aquilo para você fazer aquilo. Do mesmo jeito que você faz coisas que outras pessoas precisam. Por exemplo, o meu trabalho. Seu trabalho Eu trabalho na creche, com crianças, com crianças. filhos de outros pais. Não filhos meus. Não seu. Você não tem ainda. Amém. 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 Por experiência, não, essas pecinhas eu não quero, tá louco? Tô Ser- brincando, Ser né? professora já tá bom. Tá. Os pais vão trabalhar. Eles precisam deixar os filhos num lugar confiável, uma creche. Certo. Eles precisam do meu trabalho para cuidar deles, assim como o pai de uma criança uma mãe é costureira. Eu Certo. preciso dela para as roupas. E assim vai indo. Tá. Um precisa do outro. Você acha que médico tem importância? Tem. Qual a importância do médico? Salvar vidas, mesmo? toda. Depende. Psicologia também salva a vida, tanto da saúde mental. Certo. Mas o médico tem mais conhecimento sobre remédios, essas coisas, qual inserir. Ele é o cara. É? Também. Tá bom. E o cara que coleta lixo? Mesma importância. Por quê? Porque assim como você precisa do médico, você precisa também ter o básico da limpeza de rua, essas coisas você precisa. Muito bem. Quando você vai no médico, ele te atende, o que você fala ao final da consulta? Obrigada. Quando o cara recolhe lixo da tua casa, o que tu fala? Obrigada. Tu fala isso? Aham. Toda vez que ele passa lá? Sim. Mesmo que ele não veja? Não, aí quando eu não tô em casa eu não falo, né? Mas mesmo que você não veja ele passar, você o agradece mesmo assim? Se eu tô É, no portão. Porque eu faço essa pergunta porque muitas vezes nós somos tão imediatistas que a gente reconhece aquilo que foi nos feito imediatamente. O médico nos deu uma consulta, o cara, etc. e tal. Mas tem tantos serviços, tantas pessoas especiais que a gente não reconhece. Garçom, fala para ela lá, passa o microfone. Garçom, você já agradeceu o garçom? A minha mãe já foi garçom. Garçonete. Então, sim. É? Eu acho que toda pessoa tem o seu valor. E desde pequenininho a minha mãe já me ensinou isso. Então não tem uma pessoa mais importante que a outra. Como tu falou, o médico é o cara. Não, ele não é o cara. Ele lutou para conseguir chegar onde ele está. Certo. Talvez ele tenha uma condição melhor para estudar. Talvez quem está coletando lixo não conseguiu. Que na verdade é o cara. Você já recolheu lixo? Assim, dos Sim. outros? Dos outros? Sim, Né? Você já pegou assim, um saco de lixo estourado com fralda cheia, aquele negócio todo? sim. É ruim, né? É ruim. É complicado, né? Eu fiz uma vez, eu sempre volto a dizer isso, né, Rames? Eu passei um dia recolhendo lixo com os garis aqui em Rio do Sul, num caminhão, e a coisa é tão complicada, professor, a falta do reconhecer o outro como ser humano, e eu não vou, essa história eu levo para a minha vida, depois, com certeza, mudou muita coisa para mim, que eu sou uma pessoa conhecida. Eu passei o dia inteiro recolhendo lixo, ninguém me cumprimentou. Ninguém me cumprimentou. Eu estava com uniforme de gari. Ninguém me disse, oi, Chico. Eles nem olharam para a minha cara. Isso, de novo, falando da minha mãe. A minha mãe também, essa questão de lixo, ela também sempre me ensinou. Tipo, quebra alguma coisa, a gente sempre coloca dentro da caixinha de leite. Porque o momento que quebrou não é mais nosso. Exato. Mas alguém vai tirar da nossa casa. Vai levar para algum lugar. E se ele cortar a mão? Será que ele vai conseguir ter os cuidados ou ele vai ter que continuar trabalhando até o final do dia? E vai que infecciona. Esse reconhecimento, professor, faz parte da filosofia? Faz entender que o outro é pessoa humana, né, com toda a sua dignidade. Infelizmente, a sociedade está imbuída de preconceitos e acaba criando a invisibilidade social. O exemplo que você deu. Se o sujeito está lá e não é tido como, no imaginário popular, como importante, ele acaba... Deixa de existir. Agora, pensa a tua vida, uma semana Sem o sem lixo. alguém A recolhendo coleta. lixo na rua. Né? Então, é um serviço muito mais do que recolher lixo, é um serviço de saúde pública, que deveria ser visto com gratidão pela população. Né? Nosso tempo acabou. Tava bom? Gostou da conversa? Gostou mesmo da conversa? Gostei. Tava preocupada antes, né? Nervosíssima. Mas agora tá tranquilinha. Agora eu gostei, É quero bom esse ficar negócio de mais. televisão, não quer vir mais vezes? Quero. Tá certo. Discussão. O sorriso dela na televisão é fantástico, né? Cada uma dela tem um jeito, uma questão física, espiritual, mental, psicológica. Isso é muito legal de reconhecer, né, professor? Muito, muito. Isso é gratificante. Né? Muito legal. Gostou também do programa, criatura? Foi legal?
Gostei, aham. Quando eu falo criatura, olha como é que os preconceitos são. Eu adoro chamar as pessoas de criatura. As pessoas pensam sempre que criatura é uma coisa ruim. Criatura é uma coisa ruim. Da onde que criatura é Não, uma não, coisa eu só ruim? achei espontâneo, não achei Criatura é nada. uma coisa muito legal. Somos todos criaturas, né? E eu gosto muito disso, respeitar a criatura, o ser. Gostou? Estava legal? Tava. Muito bem. Vamos à avaliação. Prova final. Professor, nota para cada um. 10. 10. Esse professor é fácil, gente. Facinho esse professor. Não. Não é? Não. É as alunas que são boas. São ótimas, são ótimas. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que duas. agradeço. Fico de coração agradecido, tá certo? Muito bem. Professor, parabéns pelo trabalho que você está fazendo lá, né? Eu Fazer que agradeço. crianças, adolescentes pensarem, entender o ser, o eu e o outro é muito legal. Eu que agradeço a oportunidade de demonstrar a importância da filosofia, né? E acho que os professores de filosofia, sociologia, todas as áreas agradecem esse espaço que você permite para se expor isso que é tão importante, ou seja, é de suma importância